Bom dia. O Jornal recebe hoje dois convidados, Sérgio Durão e José Carlos Durão, que nos irão falar do cemitério português de Richebourg e igualmente do seu primeiro guarda, que se chamava João Gaspar. Começa aqui mais uma edição de Conversas Soltas de Luz do Jornal. Algo se tem escrito estes últimos anos sobre a participação portuguesa na Primeira Guerra Mundial. Contudo, há ainda muito a descobrir, muito a contar, muito a divulgar. Por detrás de certos trabalhos que têm sido feitos ultimamente estão dezenas, centenas de horas de pesquisa. Tarefa árdua que os nossos dois convidados que temos hoje executaram destes últimos anos, o Sérgio Durão e o José Carlos Durão. Tiveram a coragem, tiveram um tempo e um trabalho benévolo para procurarem informações sobre os soldados do Conselho, que é de Mação, e igualmente sobre um deles, sobre um soldado que se chama José Gaspar. José Gaspar, de que ninguém até hoje tinha falado. O José Gaspar foi o primeiro guarda do cemitério militar português de Richebourg. E na sequência dessa pesquisa, portanto, os dois nossos convidados de hoje, o Sérgio Durão e o José Carlos Durão, organizaram uma palestra, organizaram igualmente uma conferência e houve um livrozinho que saiu sobre esse tema, que o livro tem por título João Gaspar, o guarda de Richebourg. Aqui temos efetivamente a ver nesta imagem. Antes de tudo, saúdo os nossos convidados. Sejam bem-vindos, Sérgio, seja bem-vindo, José Carlos. Muito obrigado, Sr. António Marujo. Muito obrigado. Antes de passarmos ao tema realmente fulcral desta nossa e central desta nossa entrevista, uma pequena apresentação de cada um de vocês, portanto, estão a trabalhar, estão no ativo, qual é a vossa situação atual, portanto, profissional? Sr. António, só um bocadinho, anteriormente você referiu José Gaspar, mas não, é João Gaspar, está bem? João Gaspar. Exatamente, não é José, é João. Pronto, não tem problema. Pronto. Mas quando acontecer assim, corrija, efetivamente, é o João Gaspar. Sim, é João Gaspar. Pronto, então, olha, a minha origem é o Conselho de Mação, eu sou de Ortiga, do Conselho de Mação, Distrito de Santarém. Fui ex-combatente na Bósnia-Herzegovina, através do Exército Português, e atualmente sou maquinista ferroviário na minha do Algarve. Exatamente isso. E você está para nos enviar um bocadinho de sol de onde está, não é verdade? Olha, é ótimo, é ótimo. O meu tio está no entroncamento e está com chuva, eu estou aqui com um dia de verão praticamente no Algarve. É bom por um lado, mal por outro, que às vezes a falta de água é o mais grave. E o José Carlos, então, se bem percebemos, então está na zona mais central do país. Exatamente, aqui no entroncamento, na cidade dos fenómenos, em Portugal é conhecida para a cidade dos fenómenos do entroncamento. Eu vim aqui viver para o entroncamento precisamente, embora a minha aldeia, sou de origem do Conselho de Mação, uma aldeia Ortiga que fica no Conselho de Mação, mas por ter mais facilidade de chegar a Lisboa, onde eu trabalhava, vim viver aqui para o entroncamento, portanto os acessos são mais fáceis. Portanto, tanto eu como o meu sobrinho somos membros dos órgãos sociais de uma associação lá da nossa aldeia. Eu também comecei a carreira militar cedo, 2 anos na carreira militar, ainda muito jovem. Depois tive 30 anos na Guarda, também com uma força de segurança militar. Embora, digamos, no plano mais civil, a minha área de formação é na área jurídica, sou jurista na área do direito administrativo, no direito público, não tenho alguns trabalhos publicados, mas esta parte aqui de agora mais recente, uma vez também tenho mais tempo para isso, dedicamos-nos aqui um pouco também à investigação destes assuntos da Grande Guerra. Portanto, e nós podemos dizer que vocês, pelo menos o Zé Carlos, está no sítio onde se deu praticamente aquilo que é chamado o milagre de Tancos, não é? Não estão muito longe. Sim, temos aqui a poucos quilómetros, estou aqui a poucos quilómetros.
Aí em 6, 7 quilómetros aqui desse local, exatamente. Ora, portanto, vocês falaram de efetivamente fazem parte de uma associação, portanto, essa associação não é centrada sobre esse tema da Primeira Guerra Mundial, é centrada... Qual é o objetivo dessa associação e qual é o nome de... A associação a que a gente pertencemos aos órgãos sociais. Eu sou o presidente da direção, o José Carlos é o presidente da Assembleia. É a Associação Os Amigos da Estação de Ortiga, sediada em Ortiga, Concelho de Mação. Nós desenvolvemos várias atividades culturais, recreativas, desportivas, e este trabalho que nós fizemos foi inserido na parte cultural, com a preservação da memória e história das gentes do nosso concelho. E como é que surgiu essa paixão por esse tema, estar relacionado com a Primeira Guerra Mundial, um tema que, portanto, já é quase já estamos há mais de 100 anos do fim da Primeira Guerra Mundial. Como é que surgiu essa paixão? Podemos praticamente dizer paixão, não é verdade? Nós sabíamos da participação de alguns militares da nossa freguesia, na altura a freguesia de Penhascoso, através dos documentos existentes na terra, e como fomos também ex-militares, a curiosidade em saber mais levou-nos a tentar saber a história destes bravos homens que participaram na Primeira Guerra Mundial, e principalmente do nosso concelho e freguesia, na altura Penhascoso. E realmente vocês foram de descobertas em descobertas, e essas descobertas incentivaram-nos a ir mais já longe, e, portanto, no estudo da participação dos soldados aí da vossa região de Mação. Portanto, vocês foram surpreendidos e foram, digamos, de uma certa maneira, incentivados por aquilo que vocês iam descobrindo para continuar essa pesquisa? Sim, é assim. Nós, como ainda há pouco referi, nós éramos, à data da Primeira Guerra, nós pertencíamos a outra freguesia. Agora somos freguesia de Ortiga, à data éramos freguesia de Penhascoso. E quando começámos a pesquisa, fomos descobrindo mais militares do que aqueles que estavam referenciados. E acabamos também por descobrir que tivemos alguns familiares, foi uma surpresa agradável, e que nos incentivou ainda mais a continuar com a pesquisa, que terminou na palestra do dia 3 sobre os militares da nossa freguesia. E como é que vê, então, essa descoberta, que realmente é bastante interessante, não é? E, aliás, temos aqui um projeto até de fazer uns artigos e fazer, portanto, fazer referência aos 13 guardas do cemitério de Richelieu. Mas como é que vê esta descoberta e que realmente, eu pessoalmente ainda não tinha ouvido falar do João Gaspar? Vocês, antes de começarem a fazer pesquisa, já sabiam que era alguém da vossa zona ou descobriram nessas pesquisas? Como lhe disse, a nossa freguesia, na altura, a data era Penhascoso. E João Gaspar pertencia também à freguesia do Penhascoso, que era a nossa. E quando pesquisámos as várias fichas do CEP, dos militares da freguesia do Penhascoso, surgiu o João Gaspar, e que tinha umas siglas um bocado diferentes de todos os outros, da Comissão Portuguesa de Sepulturas de Guerra, que a gente hoje sabe o que é, na altura não sabíamos. E também sabíamos que ele tinha sido licenciado em França. E a gente disse, temos de saber um pouco mais sobre este homem. É assim, então não veio para Portugal porquê? Tem aqui estas siglas todas, e depois começámos a ver o processo, e realmente incentivou-nos ainda a pesquisar mais, até porque, pelo que vimos, tinha sido o primeiro guarda, tinha sido combatente, e a história estava completamente a passar ao lado deste homem, e nós tivemos que corrigir isto. Terminou assim com a pesquisa e com o livro. E essa pesquisa e essa descoberta, se bem me parece, levou-vos propriamente a virem aqui à França à procura, digamos, de vestígios do João Gaspar, à procura talvez até mesmo de familiares. Vocês chegaram a vir à França para fazer esse trabalho, essa pesquisa? Sim, nós fomos aí à França, não foi só para ver da família do João Gaspar, mas sim para saber todo o enquadramento dos nossos militares e o contexto. O campo de batalha, os terrenos, as linhas inimigas, o próprio cemitério. E como já que íamos aí perceber esse enquadramento todo, e como tínhamos já alguma informação sobre o João Gaspar, tentámos chegar à família. Tornou-se difícil porque um mês antes de nós seguirmos para a França, soubemos que a última filha do João Gaspar, a última filha viva, a senhora Brigitte Gaspar, tinha falecido há pouco tempo.
Mas a vida é curiosa, nós através do boletim de óbito conseguimos o nome de alguns familiares. E felizmente tivemos a sorte de contactar um dos netos, através de muita pesquisa, que foi o Marco Demur, que foi essencial também neste trabalho que nós desenvolvemos. E curioso, se bem me parece, o João Gaspar ficou a viver não muito longe do cemitério durante a vida que esteve aqui, os anos que esteve aqui em França, ficou lá bem perto a viver, não é verdade? É engraçado, o João Gaspar foi combatente, fez parte da Comissão de Sepulturas e depois, como guarda, acabou por comprar uma casa aí perto do Memorial Indiano, aí nessa rotunda, para quem está aí conhece isso melhor que nós. Hoje essa casa é uma antiga funerária, segundo a informação que nos foi transmitida pelo senhor João Marques, que é o João Marques. Aliás, estamos a ver aqui uma imagem, portanto, o pontinho que está em vermelho é o cemitério, depois temos um pontinho azulado, é o Memorial Indiano, e nesta rotunda, era perto desta rotunda que realmente estava, portanto, a casa do João Gaspar. Assim, acho que tinha o nome de La Bombe, acho que era um alojamento e não sei se era uma pequena tasca, não sei como é que chamou isso, e acho que tinha o nome de La Bombe. La Bombe. Exatamente, portanto, foi realmente digamos, um café cuja família a esposa e o João Gaspar se ocupavam, não é verdade? Pois, ele desempenhava as funções no cemitério e a esposa, com certeza, devia tomar conta aí do negócio de família. E, portanto, a título de informação sobre o João Gaspar, onde é que ele nasceu mais precisamente aí na vossa zona? João Gaspar nasceu em Serra Penhascoso, que é Concelho de Mação. Era filho de Manuel Gaspar, o pai tinha a profissão de serrador, isto é uma zona do interior onde há muito pinhal, o pai era serrador, a mãe era doméstica. Acabou por embarcar para a França a 20 de 1 de 1917, pelo Batalhão de Infantaria número 22. Um caso curioso, todos estes que embarcaram a 20 de 1 de 1917, efetivamente embarcaram no barco, mas tiveram 10 dias embarcados ao largo de Lisboa, só depois é que seguiram para a França no dia 30. Portanto, isto foi também um sofrimento da parte deste homem. E talvez, portanto, essa demora toda, porque estávamos no início, e se bem me parece, eu li em qualquer sítio, que terá sido talvez o primeiro barco a partir de Lisboa em direção a Brest. Será? É correto. Foi correto, é correto. E, aliás, e coisa extraordinária que vocês descobriram, propriamente, portanto, da chegada aqui a Brest, há um testemunho, não é um testemunho, digamos, audiovisual, e que vocês realmente tiveram a oportunidade de pesquisar e fazer pequenas descobertas. Sim, já agora, nós até projetámos esse filme lá na nossa exposição. Ele fazia parte do Batalhão de Infantaria 22. Nesse barco não ia só, é o City of Beanars, que era um navio inglês, iam mais navios nesse primeiro comboio naval, como chamavam assim. Portanto, foi o primeiro comboio naval, o primeiro grupo de navios que transportou os nossos militares para a França, portanto, os primeiros a chegar à França, Brest. E nesse navio há um registro dos serviços audiovisuais do exército francês, que captou exatamente a chegada do navio um dia, o Batalhão de Infantaria 22, a Brest, no dia 2 de fevereiro, portanto, de 1917. Nós adquirimos a licença para projetar, portanto, para projetá-la na exposição, sendo certo que o filme também, de facto, está disponível nos serviços audiovisuais do exército francês, e é muito interessante porque realmente nós conseguimos ver ali as condições em que os nossos militares iam, não só porque estava muito frio quando lá chegaram, isso já era um relato que vinha da própria bibliografia, das pessoas que tinham feito essas viagens, dos próprios oficiais que escreveram e outros militares que escreveram nas suas memórias, mas também as imagens são realmente bem elucidativas do frio que se fazia sentir. E para um outro aspecto muito importante, que também é muito criticado, uma crítica que se fez ao nosso governo na altura, que é o tipo de vestuário que nós levávamos, que era um vestuário muito rudimentar,
para temperaturas tão difíceis como aquelas que fomos encontrar em França. De facto, é verdade isso, esse registro dos vídeos, sim. Aliás, vocês até tentaram quase descobrir e conseguiram detectar quase de números de pessoas que estavam nesse filme, porque em certos, portanto, nas mochilas, aparentemente, vinha lá um determinado número e com o número vocês conseguiram saber de que batalhão é que era, portanto, vocês foram quase a esse detalhe, não foi? Fomos porque nós temos a relação dos militares por companhia do batalhão 22, que é aquele que nos interessava em particular. Portanto, temos a relação de todos os militares do 22 que foram para a França e que iam nessa viagem, e como eles indicavam na mochila, um saco que levavam, além da mochila, levavam às costas, levavam mais um saco, digamos, suplementar, onde levavam mais alguns bens, e nessa mochila estava a indicação do batalhão a que pertenciam e do número de companhia. Ora, nós, como temos o número de companhia, nós conseguimos identificar alguns militares. É certo que não conseguimos identificar nenhum, porque daqueles que aparecem no filme não são do nosso comum, do nosso concelho, mas são do nosso batalhão, são de Porto Alegre, são do Gavião, são de concelhos aqui próximos do nosso. Mas conseguimos identificar alguns militares, sim. E alguns oficiais também se conseguem identificar, mas aí é mais fácil, porque existem as fotografias da época e nós, com o confronto que fizemos com essas imagens, conseguimos identificar alguns oficiais. E talvez o Luso Jornal possa publicar essa vídeo que fica mais acessível, e haverá talvez familiares que vão ficar emocionantes de poder ver os antepassados no filme. Porque o filme exatamente, porque o filme até é mudo, portanto o filme não tem registro áudio, e portanto ele foi feito pelo exército francês, não é? E pronto, aqui a única possibilidade é cruzar a informação que temos, ou seja, através por essa via dos números de companhia, ou então confrontando com uma fotografia da época e com as imagens que estamos a visualizar. Portanto, há essa possibilidade e, de facto, nós conseguimos identificar, nós temos já referência de várias pessoas que estão nesse filme, que seria realmente emocionante para essas pessoas, acredito que sim. Já agora, voltando, portanto, ao primeiro guarda do cemitério, o João Gaspar, como é que se passou a vida de militar por cá? Foi fácil? Teve ferimentos? Esteve no hospital? Como é que foi esses 2 anos, ou até mais, que ele passou? Depois ele passou por cá mais anos, mas durante o tempo digamos, que fez parte do CEP e que estava, portanto, nas trincheiras, como é que se passou? Sim, portanto, o João Gaspar, ele era soldado de infantaria, portanto, ele era de infantaria e ele é atirador de primeira classe, por sinal é atirador de primeira classe. Ele é colocado, portanto, vai para as trincheiras, inicialmente para a linha da frente, no setor de Ferme-du-Bois, que foi lá próximo do cemitério, onde está hoje o cemitério, o setor de Ferme-du-Bois, e é aí que o batalhão de infantaria 22, portanto, praticamente a maior parte das operações que teve foi nesse setor, embora também teve ali em Novo Chapéu, que é o setor vizinho, e é precisamente em Ferme-du-Bois que na noite de 13 de junho de 1917 que ele é ferido. Portanto, a referir que Ferme-du-Bois, estamos a falar das trincheiras da linha da frente, portanto ele está na linha da frente quando isto acontece, no dia 13 de junho de 1917. Sendo certo que aí o Sr. Marrucho está a apresentar muito bem aí a ficha do CEP do João Gaspar, embora aí na ficha do CEP se refira a 10 de junho, mas há um lapso, porque de facto ele é ferido a 13 de junho, porque nós, além das fichas do CEP, digamos que foi o primeiro elemento de pesquisa que acedemos, nós fizemos uma pesquisa muito mais profunda, com base em relatórios de saúde do batalhão, em ordens de serviço, onde está de forma detalhada toda a atividade do batalhão, nomeadamente relatórios de operações, de operações do batalhão e do CEP, e outros registros onde nós tivemos acesso à data precisa em que isso aconteceu, foi no dia 13 e não no dia 10, como por lapso aparece nessa ficha do CEP, que é frequente aparecer alguns, eu não diria erros, ou seja, essa informação quando é colocada lá, hoje não temos, na altura não havia, como há hoje, a facilidade da comunicação
ser facilmente chegar aos locais onde devia chegar e ser logo registada. Portanto, ainda hoje mesmo nós temos dificuldade, às vezes, aí nos nossos serviços administrativos, às vezes há erros para compilar informação, na altura era muito mais difícil, mas, de facto, a ficha do CEP nessa parte não está correta, porque nós fizemos o cruzamento muito aprofundado com outra informação do serviço de saúde, dos relatórios de operações e também das ordens de serviço, em que aponta claramente para o dia 13. Portanto, foi no dia 13 de junho que ele é ferido, em Ferro de Baia, é ferido, e portanto, foi esse, digamos, o primeiro, o momento mais difícil para ele, em termos na parte operacional, na parte dos combates. Se bem, ele chegou a ser gaseado também, teve esse mal que lhe apareceu pela frente. Portanto, os gases começaram a ser utilizados na Primeira Guerra Mundial e ele também sofreu um pouco disso. Sim, porque ele é ferido exatamente por uma granada de gás lançada por humanos que ele é ferido por gases. Foi precisamente isso que aconteceu e que não foi uma situação, que não era uma situação fácil. Porque os relatos são, de facto, que era uma situação bastante dramática e aflitiva quando eram atingidos por gases. Foram pelos alemães, exatamente. Portanto, permitam-me fazer aqui uma parêntese, portanto, porque vem-me aqui à memória, portanto, um caso de um soldado da Covilhã que chamavam José Antunes e tinha portanto, por alcunha o corneteiro da Covilhã. O que é que acontece? É que ele conseguiu detectar como é que eram os sons transmitidos do outro lado das trincheiras, do lado alemão, e, portanto, quando se tocava a corneta, automaticamente era determinados sinais, ou atacámos, ou regressamos, ou repousámos-nos, e ele conseguiu detectar, portanto, o tipo de toques e provocou que os portugueses tivessem feito avanços e tivessem feito prisioneiros alguns alemães. O que é que acontece? Esse soldado também foi gaseado, portanto, e quando regressou a Portugal, portanto, esses gases fizeram com que ele automaticamente andou com vamos dizer, com um parvinho, portanto, pelas ruas da Covilhã, e nessa altura ele tinha sido, portanto, decorado aqui em França, e tiraram a decoração porque acharam que ele, infelizmente, não estava a ter atitudes que devia ser lá em Portugal. Ora, o que acontece é o seguinte, é que estes pobres realmente sofreram, de uma certa maneira, fisicamente, e depois, ao regressarem a Portugal, nem sempre foram bem considerados, e são pessoas que, de uma certa maneira, temos necessidade de reabilitar, porque esses males vieram das consequências daquilo que eles passaram nas trincheiras. Sim, é natural que ele tivesse tido mais tarde esses sintomas tão graves, e isso que aconteceu porque há de facto também outras histórias que realmente apontam nesse sentido. Relativamente também aqui a João Gaspar, ele é ferido e veja-se que é ferido com gravidade, porque ele é transportado, é evacuado para o hospital 51, que é um hospital inglês, um serviço de assistência, digamos, não é o hospital, tinham hospitais mesmo hospitais nessa zona, mas digamos, uma unidade onde se prestava de cuidados de saúde já avançados, que era o CS51, que era inglês. E, portanto, foi para Merville, para a retaguarda, portanto, a situação inspirava já alguns cuidados, portanto, não era um problema que se pudesse resolver ali nos postos de socorro. Estava junto ao comando em Ferro de Bois, e a ambulância número 3 tínhamos em Vieille-Chapelle, que é uma localidade que fica muito perto do setor de Ferro de Bois, fica ali a 5, 6 km da linha da frente, e a ambulância número 3 era uma unidade onde prestava cuidados de saúde aos nossos militares portugueses, e estava já bem equipado, inclusive podia fazer pequenas cirurgias, mas não, ele vai para a retaguarda, portanto, quer dizer que ele ia num estado já considerado mais grave, e teve 10 dias, de facto, nesse Terminada a guerra, porque a paz chegou, portanto, com o armistício, portanto, o João Gaspar ficou por cá, não é? E fez parte do CPSG. Portanto,
gostaria que nos explicassem o que é que quer dizer estas iniciais e qual foi a função dele ao ficar, com o seguinte, cá, fazendo parte desta comissão. Portanto, o que é que quer dizer as iniciais do CPSG? Pois, a CPSG, no fundo, é a sigla da Comissão Portuguesa de Sepulturas de Guerra. Portanto, foi criada em 1919 e tinha a finalidade de localizar, identificar e recuperar os corpos dos militares portugueses que tinham sido mortos na guerra. Inicialmente eles iam para os cemitérios ingleses, não tínhamos o cemitério ainda de Richebourg. Depois, mais tarde, então, foram trasladados para Richebourg. E, portanto, essa comissão tinha essa finalidade. No início foi nos campos, onde os nossos militares estavam sepultados nos campos, no campo de batalha. Foi aí o primeiro trabalho da Comissão Portuguesa de Sepulturas de Guerra, identificar esses locais e recuperar os corpos dos nossos militares que morreram, recuperá-los. No fundo, e também, naturalmente, preservar nos cemitérios onde eles estavam depois sepultados, preservar também essas sepulturas. Portanto, esse era o trabalho essencial da Comissão Portuguesa de Sepulturas de Guerra, que se instalou em Lagorre, portanto, em Lagorre, exatamente. Sim. Em 1919, sim. E a partir de que momento o João Gaspar foi nomeado para o primeiro guarda do cemitério? Sim, depois ele é nomeado, a Comissão Portuguesa de Sepulturas de Guerra, enfim, começa a ter um efetivo mais reduzido, porque digamos, o grosso do trabalho já estava feito, embora depois ainda mais tarde foi preciso fazer muitas transladações para Richebourg, e foi a Comissão Portuguesa de Sepulturas de Guerra que também as fez, e ele também, como guarda do cemitério, também fez, já mais tarde, quando foi a turnê na Bélgica, trasladar os nossos 65 militares que estavam nesse cemitério para Richebourg. Ele assume as funções, ele passa à disponibilidade em 1927 e, portanto, logo a seguir, ele assume, logo quando passa à disponibilidade, em meados de 1927, ele assume logo as funções de guarda do cemitério de Richebourg. Foi por escolha. E, portanto, ele assume de imediato, quando termina as funções na Comissão Portuguesa de Sepulturas de Guerra, ele passa, ou seja, ele quando assume já não é propriamente militar, ele já está aqui na verdade, ele já tinha passado à disponibilidade. Portanto, ele quando assume as funções de guarda do cemitério, é já, digamos, como civil, digamos assim, não é como militar, ele foi militar, na condição de militar na Comissão de Sepulturas de Guerra até 1927, quando terminou aí essa função na Comissão de Sepulturas, ele passa para Richebourg como guarda do cemitério, mas já tinha passado portanto, à disponibilidade. Foi nessa altura. E, portanto, através daquilo que li, do que vocês editaram e dos elementos, igualmente, muitos documentos que vocês me enviaram nas pesquisas que fizeram, descobri que houve, digamos, um projeto de trazerem cá à França familiares para se vir a recolher, portanto, junto dos cadáveres dos familiares. Portanto, isso não chegou, foi simplesmente uma ideia, não chegou a executar. Sim, nos anos 20 houve um projeto de lei no nosso Parlamento no sentido de poder levar dois familiares, portanto, dentre pais, filhos, esposa, irmãos, à escolha, portanto, dois familiares por cada militar a irem visitar, digamos, a zona e, no fundo, visitar os corpos, o local onde estavam sepultados os seus familiares. Isso não foi avante, porque foi rejeitado pela Comissão de Finanças na altura no Parlamento, que alegou que isso era insustentável financeiramente e, por outro lado, tinham considerado também aqueles que tinham morrido em África, também na Primeira Guerra Mundial, que eram bastantes, e, portanto, isso ainda tornava muito mais difícil acomodar em termos financeiros, em termos orçamentais, uma despesa dessa. E, portanto, foi por esse motivo que não foi, mas existiu realmente ainda bem que eu lembro, existiu realmente essa possibilidade dos familiares poderem visitar os seus entes queridos em França.
Portanto, já falámos, por conseguinte, de João Gaspar e do comércio que ele tinha aí perto, o café. Portanto, não vamos novamente vir a essa pergunta, mas projetamos aqui temos uma fotografia que apresenta-se no sítio onde efetivamente havia o dito café, o café da Bomba, e que quando aqui cheguei à França ainda se falava muito desse café, portanto, deixou recordações. Só para recordar que João Gaspar casou com Marcelo Lombardo, que foi a senhora que tomou conta depois também desse estabelecimento, e no total tiveram 8 filhos, uma referência que me esqueci ainda há pouco, 4 homens e 4 mulheres, pronto. E a última a falecer foi a Brigitte Gaspar, o ano passado, a 22 de março de 2023. A última filha faleceu. Aliás, se bem me parece, vocês tiveram a ajuda de alguém que também lá está perto e que se ocupa, nomeadamente, das comemorações no mês de abril, que é o Sr. João Março. O Sr. João Março, se bem me parece, ainda pode dar algumas indicações do João Gaspar. Será? Sim, porque assim, o tio dele, o segundo guarda, o primeiro cabo Francisco Santos Duarte, quando veio substituir o João Gaspar para o cemitério lá militar desde Richburgo, veio até viver para a casa de João Gaspar, que tinha um alojamento. E o senhor, isto contado pelo senhor João Marcos, que ainda conheceu bem o senhor João Gaspar. Muito bem. E quando é que terminou a tarefa, mais propriamente, quando é que terminou a tarefa do João Gaspar no cemitério? E ele terá logo regressado a Portugal, ainda porque ficou alguns tempos e quis regressar a Portugal, porque ele acabou por regressar. E quando é que terminou a tarefa dele? Bom, o João Gaspar fica no cemitério, ele fica no cemitério ininterruptamente, foi guarda do cemitério durante 35 anos. Em boa verdade, ele foi 38 anos guarda do cemitério. Estamos aqui a retirar 3 anos, para sermos rigorosos em termos históricos, porque ele teve um período também de doença e provavelmente está ligado aos gases que inalou lá no setor de Ferro do Bois, na linha da frente. Ele é substituído temporariamente no início dos anos 50 pelo António Nunes, que também foi um antigo combatente que vivia em Lagorgue também, vivia em Lagorgue, e foi substituído temporariamente por esse militar antigo combatente também, durante ali provisoriamente. E, portanto, ele depois vai estar até 1962, outubro, embora ele é reformado em 61, mas o diploma prevê da reforma que ele tivesse em funções no cemitério até ser substituído pelo novo guarda. Foi o que aconteceu, que o Sérgio já referiu, pelo Francisco Duarte, que ele é substituído, portanto, teve até 18 de outubro de 1962, ou seja, João Gaspar foi guarda do cemitério até 18 de outubro de 1962. Ele não vem para Portugal, vem pouco depois, em 1967, é que vem então para Portugal. Mas, portanto, foi esse o período que ele esteve como guarda de Richburgo. E, portanto, vocês, na sequência de toda esta pesquisa, acabaram por editar um livrozinho sobre a vida dele, não é? Portanto, o João Gaspar, o guarda de Richburgo. Por conseguinte, qual era a função e qual era, digamos que, o que é que vocês quiseram fazer com este trabalho e com esta edição? Qual foi o vosso objetivo? O nosso objetivo foi corrigir um erro. Este homem estava a passar completamente ao lado da história quando teve um papel fundamental no cemitério. Deste combatente a fazer parte da Comissão de Sepulturas de Guerra. Temos que recordar que durante a Segunda Guerra Mundial o João Gaspar era o guarda do cemitério, voltou a encontrar os homens aí. Teve alguns meses sem que o Estado português lhe pagasse o ordenado, nunca abdicou do cargo. 38 anos, mais o tempo militar, ou seja, e da Comissão de Sepulturas. Estamos a falar de 40 anos de bons serviços que o homem prestou em França. E ninguém conhecia o João Gaspar. Nem os antigos guardas. Nós vimos uma entrevista aí de José da Silva, em que ele próprio fala num Eduardo, e nós também temos que corrigir este erro. E
e trabalhámos nesse sentido e aí está. Pronto, há muita informação que tem que ser corrigida, nós estamos contentes com isso. Também queremos aqui alertar, porque acho que faz todo o sentido fazer uma homenagem a este homem. É assim, existe tanta placa, tanto memorial, este homem merece, acho que merece, pelo trabalho que desenvolveu. Temos que ver que este homem foi escolhido por nomeação, e mais de 100 e tal homens, este homem foi escolhido por nomeação, pelo Presidente da Comissão Portuguesa de Sepulturas de Guerra. Logo aí é um orgulho enorme, e é assim, demonstra bem o valor que este senhor tinha. Estar a passar completamente ao lado da história, acho que nós devíamos corrigir um pouco isso, e acho que as entidades oficiais, acho que faz todo o sentido. Só aqui uma precisão, já agora deixa-me dizer sobre a Revolução Brasileira, porque o Sérgio falou aí do guarda José da Silva, também é aqui referir, porque ele foi o último guarda, teve até final de 2000, até o final de 2000, ele vem substituir depois exatamente passa a ser o último guarda, teve até final de 2000, portanto, embora o espaço de informação é com efeitos a partir do dia 1 de janeiro de 2021, mas ele está efetivamente até ao final de 2000 como guarda do cemitério. Portanto, na verdade, houve 4 guardas, em bom da verdade, houve 4 guardas no cemitério de Richburgo. Santo Gaspar, João Gaspar foi aquele que realmente teve mais tempo, e já agora, contabilizando aqui o tempo, ele teve, para sermos rigorosos, ele teve quase 8 anos na Comissão Portuguesa de Sepulturas de Guerra, teve 35 anos como guarda em Richburgo, no cemitério, e teve mais 2 anos na linha da frente. Portanto, ao fim e ao cabo, teve 45 anos a servir o Estado português, a servir Portugal. Foi esse o que ele deixou. Portanto, nós estamos aqui, vocês quase fizeram um apelo, e espero que haja quem nos escute e que realmente aceda, de uma certa maneira, a vosso pedido, e realmente o bem o merece de se fazer aqui uma homenagem, porque não uma plaquezinha. Entretanto, vocês fizeram uma pesquisa e o livro é grande ou pequenino, é um livrozinho, mas este livro, portanto, embora fala do João Gaspar, fala do cemitério, mas as pessoas não imaginam o trabalho que isso deu. Quer dizer que vocês foram desenterrar, de uma certa maneira, quase que documentos, e a consultar centenas, milhares de documentos para ter pequenas informações para poder meter no livro. Portanto, essas informações são fáceis de obter. Onde é que se pode ir para obter essas informações? E estão todas elas, de uma certa maneira, portanto, sabemos que uma determinada caixa há este ou aquele documento, e sabemos que é aquele sítio que temos que ir. Como é que se passa para, eventualmente, pessoas que nos estão a seguir e que queiram fazer uma pesquisa sobre um familiar ou sobre um tema relacionado com a Primeira Guerra Mundial? Contem-nos lá, então, como é que vocês procederam. Na verdade, o acesso aos arquivos não foi difícil, o acesso aos arquivos. Depois, efetivamente, a pesquisa mais direcionada para aquilo que pretendíamos é que foi mais trabalhoso, porque, na verdade, os arquivos, estamos a falar só no Arquivo Histórico Militar, relativamente ao CEP, são mais de 2.200 pastas, cada pasta tem centenas de documentos, algumas têm centenas de páginas, e algumas, portanto, isto, se olharmos para 2.400 pastas, estamos aqui a falar em termos de páginas de documentos, estamos a falar aqui na ordem de 2, 3 milhões de páginas em documentos. E, portanto, isto só no Arquivo Histórico Militar, que tem o arquivo portanto, tem o arquivo do CEP, guarda o arquivo do CEP, que é um dos mais, na minha opinião, que é um dos mais importantes arquivos mundiais da Primeira Guerra Mundial, porque nós tivemos a sorte de conseguir preservar quase na totalidade. Mas a dificuldade aí aprende-se com isto, porque em termos do índice, digamos, da pesquisa, há muitas pastas que estão identificadas, há documentos que estão identificados e conseguimos chegar lá. Há outras que têm que ser aqui com um bocadinho também de mais trabalho, de pesquisa, e ir procurando. E isso realmente foi a maior dificuldade. E depois, na verdade, selecionar, no meio de tanta informação, selecionar aquilo que realmente interessa e que fosse mais importante. Bom, nós tivemos no Arquivo Histórico Militar, é bom que se diga que este livro, isto não foi só o Arquivo Histórico Militar, nós tivemos no Arquivo Histórico Militar, no Arquivo Histórico no Arquivo Geral do Exército, na Liga dos Combatentes, no Arquivo da Liga dos Combatentes.
Também tivemos aí no departamento Pas-de-Calais, alguma informação desse arquivo. Tivemos também no arquivo inglês das sepulturas de guerra. Tivemos, portanto, o trabalho também de algum contactos com familiares e amigos e conhecidos de alguns combatentes. Tivemos a parte da bibliografia também um trabalho importante e grande nessa pesquisa, artigos de jornais, enfim, foi uma pesquisa muito longa e são muitas horas e seguramente estamos a falar de alguns milhares de documentos. Sim. Portanto, vocês, quando fizeram a pesquisa sobre o João Gaspar, fizeram ao mesmo tempo pesquisa sobre as demarches que houve para se construir o cemitério. Em que anos é que se começaram a fazer essas demarches para, digamos, obter saber onde é que se ia construir, como é que era preciso fazer para, digamos, que o proprietário fornecer o terreno ou vendesse? Quais foram as datas importantes da construção do cemitério? E quando é que se iniciou tudo isso? Ainda bem que faz a pergunta, é uma pergunta extremamente importante e o nosso livro aborda isso. Também era a nossa intenção fazê-lo, porque falando do guarda tínhamos que falar também primeiro do cemitério, por isso é que o livro não fala exclusivamente do João Gaspar, também fala do cemitério e da Comissão Portuguesa de Sepulturas de Guerra. De facto, em agosto de 1921, o Edito Militar em Paris, em representação do governo português, inicia aí os primeiros contactos, um contacto importante dirigido ao Ministério das Pensões francês, no sentido de se poder adquirir um terreno escolhido por Portugal, e já estava escolhido, era esse terreno aí em Ferme do Bois, para construir um cemitério exclusivamente português. Isso é em agosto de 1921 que é dado esse passo por parte do Edito Militar, dirigido, portanto, ao Ministério das Pensões francês. E já agora, e a questão tem-se colocado, penso mesmo, a alto nível. Ao fim e ao cabo, quem é que comprou o terreno? A quem pertence o terreno? A Portugal ou a França? Ou será uma pergunta difícil de responder a esse nível? Bom, essa é até uma questão até de um foro até mais jurídico. Vejamos. O terreno, quando a própria com base, quando é decidido entregar o terreno a Portugal, quem adquire o terreno é o Estado francês que adquire o terreno e depois o cede a Portugal. E quando o adquire é no sentido de uma finalidade específica, é para ter lá de forma perpétua os militares portugueses mortos na Grande Guerra. E, portanto, nessa condição, enquanto ele estiver a ser utilizado com essa finalidade, e esperamos que será sempre assim, Portugal está a administrar esse espaço. E cabe-lhe a Portugal, efetivamente, gerir e zelar por esse espaço. Se porventura, vamos imaginar, isso não se coloca, penso eu, mas se porventura Portugal um dia abandonasse essa ideia, na verdade o terreno teria que ser devolvido ao seu proprietário, que é o Estado francês. Mas isto é uma questão, enfim, mais jurídica. Agora, o importante aqui referir é que, efetivamente, esse terreno foi adquirido em 1900 há bocadinho disse que foi em 21 começou essas demarches, mas depois mais tarde é que ele vem a ser adquirido em 1922, é que ele efetivamente foi adquirido foi adquirido pelo Estado francês e depois foi cedido às autoridades portuguesas. Digamos que não sei se a palavra que vou utilizar é bem utilizada, se utilizo como deve ser, mas a título anedótico, até houve um pedido para que se deixasse fazer a cultivação daquilo que estava a ser cultivado nesse terreno antes de começar lá os trabalhos. Sim, porque, na verdade, o terreno pertencia a um senhor que se chama Coupé Alphonse, que vivia em Havre-Esquerce, que é uma localidade aí a 25 km portanto, lá de Ferme do Bois, lá do setor onde está o cemitério, e ele, no início, repare, quando o cemitério é cedido a Portugal, e quando é construído, em 1922,
portanto, já tinha a guerra terminado há 4 anos. Portanto, o terreno, e estamos a falar depois da guerra, está tudo muito, as dificuldades são imensas, as pessoas com toda a legitimidade querem, enfim, trabalho não havia, ou havia muito pouco trabalho, as pessoas viviam do campo, queriam os terrenos para cultivar, para a sua autossubsistência, e compreende-se de forma legítima que esse senhor, o senhor Coupé, Singer Coupé, pudesse realmente fazer essa resistência e, portanto, opor-se a que o terreno fosse cedido para essa finalidade. É certo que o terreno também foi-lhe proposto e, obviamente, o terreno foi-lhe pago, mesmo por expropriação, o terreno tem que ser pago, como é evidente, foi-lhe pago o valor que, enfim, que na altura ficou acordado, mas ainda assim ele sempre se opôs, porque disse que o terreno necessitava do terreno para cultura, para culturas, portanto, para a sua e que também pretendia lá construir uma casa. Pronto, mas de facto houve essa resistência. Por isso é que nós, precisamente por o terreno ser de cultivo e já cultivado, estava com trigo, na altura, porque o terreno é cedido a Portugal em maio de 1922. A decisão administrativa de ceder a Portugal o terreno é de maio de 1922. E, portanto, Portugal, a partir desse momento, podia, de acordo com o despacho, de acordo com o decreto, que foi emitido aí pelo Departamento de Pas-de-Calais, podia, efetivamente, tomar conta do terreno e começar as obras aí do cemitério. Isso só não aconteceu logo de imediato, embora fosse essa a intenção da Comissão Portuguesa de Sepulturas de Guerra, porque precisamente o general Lacapelle também era um responsável aí da parte administrativa, da parte civil, e que também superintendia sobre esses assuntos, dirigiu-se às autoridades portuguesas e pediu para que não iniciasse os trabalhos de imediato, precisamente porque aquele local tinha lá uma cultura de trigo e era importante salvaguardar isso para que o proprietário também não ficasse tão prejudicado. E foi por isso que também só nós, Portugal só toma conta do terreno já em setembro e depois em outubro, sim, o cemitério está pronto para ser utilizado. E entre que datas extremas é que foram levados corpos para serem enterrados neste cemitério definitivo em Richebourg? Essa é uma pergunta muito importante. É uma pergunta muito importante e deixe-me dizer que do que lemos e do que, aliás, mesmo partindo de autoridades nacionais e até aí em França e mesmo na Inglaterra, há um tremendo equívoco e esperamos que desta vez isso fique bem claro quando é que foi inaugurado o cemitério, quando é que foi para aí corpos para o cemitério de Richebourg. Porque, efetivamente, aliás, nós no nosso livro até juntamos documentos comprovativos disso. Porque o cemitério é inaugurado no dia 18 de outubro de 1922. Quando nós fazemos a Comissão Portuguesa de Sepulturas de Guerra faz as primeiras trasladações do cemitério de Merville, onde nós tínhamos 120 militares, embora 120 militares só se encontrou 119, por isso é que foram só trasladados 119 de Merville para Richebourg. Foram esses os primeiros militares a ser trasladados. E no dia 18, precisamente no dia 18, só foram trasladados 9 militares. Aliás, que era, em média, o que a Comissão Portuguesa de Sepulturas de Guerra conseguia fazer por dia, nas trasladações que fazia de um cemitério para o outro. Era à volta disso. E, portanto, foram 9 os militares que foram trasladados. E foi no dia 18 de outubro de 1922 que começa, portanto, digamos, o cemitério a ser utilizado. E que vai até 1937. Portanto, até finais de 1937, um pouco antes, outubro, novembro de 1937, já há registros, tanto documentos da Comissão Portuguesa de Sepulturas de Guerra, relatórios, que confirmam que 1.831 militares, nessa altura, portanto é que costumo referir, em 1937, já estavam no cemitério de Richebourg. Aliás, isso depois acaba por ser confirmado por uma publicação, também está no arquivo do Ministério da Guerra da altura, que tem a listagem nominal, e portanto agora deixe-me dizer isto, é uma listagem nominal, portanto, o número do militar, o nome, onde é que está sepultado em Richebourg. Também é de 1937. E, portanto, o cemitério é de 1922, de outubro de 1922, até 1937. Foi esse o período em que se fez as trasladações para o cemitério de Richebourg. Lá vou não sei se... vou fazer a pergunta na mesma. Portanto,
Quantos portugueses é que terão falecido durante a Primeira Guerra Mundial? 1831 que são os que estão no cemitério, 2266 que estão os nomes que estão lá no de la mémoire. Agora falam-se até mesmo quase no dobro disso, 4.500. Será que há assim números tão grandes, entre 1.800 e 4.500? Qual é o vosso sentimento no que diz respeito à pesquisa que vocês efetuaram em Portugal? Sim, é assim, realmente esse número, antes de discutirmos esse número, que me parece, enfim, no mínimo, na minha opinião, parece-me um pouco especulativo e é preciso também que quem avança com esses números que o pudesse justificar em termos de fontes, em termos de documentos que pudessem, de alguma forma, justificar esse número. É certo que na bibliografia, há divergência relativamente, e nos historiadores, divergência relativamente ao número de militares que efetivamente morreram aí na frente ocidental, aí em França. Mas em França, isto é, na frente ocidental, porque alguns militares acabaram por morrer, não foi em França, morreram na Alemanha, nos campos de prisioneiros, enfim, estamos a falar aí da Primeira Guerra Mundial, na Europa, e portanto, os militares que faleceram, os militares portugueses falecidos. Há alguma divergência relativamente a isso, os números, mas os números oscilam ali, enfim, em algumas dezenas, para mais, para menos, andam dentro dessa ordem. Nós avançamos aí com um número que, de alguma forma, ele já estava e consta uma parte já consta nos próprios documentos do CEP, nos arquivos do CEP, os 2089, e depois está aí mais 12, que acaba por ser num estudo que foi feito pela comissão a quando do centenário, um estudo foi feito, um estudo muito rigoroso, e que nós fazemos referência até a esse estudo no livro, acabamos por, de alguma forma, concordar com esses números, porque em parte encontramos essa justificação no arquivo histórico militar, nos documentos do CEP. E, portanto, mas como lhe digo, é um número que admito que possa oscilar um pouco para mais uma dezena, ou menos uma dezena, mas há de andar aí a rondar os 2.000. Nós apontamos 2001, enfim, no alinhamento daquilo, mas há de rondar aí os 2.000. Até porque não é possível neste momento dizer um número preciso, porque existe 191 desaparecidos. Ora, 191 desaparecidos, portanto, isso impede logo que se possa dizer, afinal, quantos militares morreram aí em França. Não é possível dizer, porque existe 191 desaparecidos. E eles podiam ter morrido aí em França, como podiam ter morrido muitos anos depois, num país qualquer, ou até cá em Portugal. Portanto, porque houve algumas deserções, enfim. Não é possível afirmar com rigor absoluto que foram X. Mas é possível estimar um valor nessa ordem dos 2.000. Até porque existe, como disse há pouco, portanto, a relação nominal dos militares que estão sepultados em Richebourg, são os 1831, existe a relação dos militares que partiram para a França e a relação dos militares que regressaram de França. Portanto, existe essa relação, existe nos arquivos do CEP. É uma relação também nominal. E existe, por outro lado, os autos de exumação, os autos que comprovam que aquela pessoa foi enterrada ali. E, portanto, nomeadamente no cemitério de Richebourg. Portanto, agora, 4.500, sinceramente, não costumamos admitir este número, né? E, portanto, quem avançou com esse número poderá justificá-lo, ou terá que justificar qual foi a fonte. Portanto, isto é história, e vocês também, de uma certa maneira, constroem um bocadinho da história com estes dados que nos estão a fornecer. O tempo passa num instante e já estamos mesmo quase a ultrapassar o tempo que nos é devido. Mas antes de terminar, gostava de lhes fazer a pergunta: e agora? Terminou as vossas pesquisas, portanto, fazer um livrozinho, por conseguinte, agora vocês passam a outros assuntos, ou Cortou a chamada, São Antônio. Estou? Podes falar, estamos a ouvir.
Não, claro, é assim, as pesquisas continuam sempre, se calhar não com esta dimensão e com este volume de informação e com esta urgência que nós tínhamos para fazer a palestra e concluir o livro, mas claro que é assim, há muita coisa por descobrir, há se calhar algumas coisas ainda por corrigir, porque quando aparece mais documentos as coisas corrigem-se, e claro, não vamos deixar de trabalhar na pesquisa. Agora, a intensidade com que trabalhamos, se calhar agora é mais reduzida. Bom, aliás, aproveito para agradecer as caras 18 páginas que vocês me enviaram e que conta, portanto, como é que se passou em Merville, lá no hospital, e que, como é que era, portanto, aquelas dúvidas em que vamos, saímos, não saímos, vamos buscar os arquivos e tudo mais, e que nós conseguimos reduzir 18 páginas a talvez a 2 páginas no Luz do Jornal, mas permite, digamos que, compreendermos do interior aquilo que os soldados sentiram, e talvez seja nesse sentido que realmente nós temos de vos agradecer dessas pesquisas e de darmos a conhecer efetivamente como é que foi sentido essa passagem por aqui, por França, por aqueles que viveram nas trincheiras e que tinham também nos hospitais e nos outros serviços. Os meus agradecimentos desde já por essa boa ajuda. Então, também um nosso obrigado ao seu diretor, ao seu Carlos Pereira, diretor do Luz ao Jornal, ao seu António Marrucho, pela amabilidade que nos tiveram em convidar e para falar sobre também este livro que acabamos de apresentar. E se quisermos adquirir esse livrozinho, então podemos pedi-lo através da vossa associação. Querem dizer o vosso nome? Sim, para mim que é mais fácil, porque isto está centrado mais em mim, torna-se mais fácil eu fazer o envio. Então o e-mail é durão.sergio@gmail.com, ou então através do telefone, telemóvel 936... Mas não sei se convém dar o número de telefone, portanto... Não tem problema. Ok. Se for preciso, as pessoas podem enviar uma mensagem para o Luz do Jornal e nós transmitiremos, talvez. E portanto... E, de toda a maneira, se o pedir chegar à vossa associação, também provavelmente... É igual. É encaminhado para nós e nós fazemos chegar. Santa Maria, só antes de terminar, assim, não podia deixar de fazer referência à Câmara Municipal de Mação e ao seu presidente, Dr. Vasco Estrela, uma pessoa incansável e defensora das gentes da sua terra e da história. Graças a ele também conseguimos concluir o livro, e tem-nos apoiado muito, e apoia não só a nós, como a qualquer outra associação nestes temas. À Câmara Municipal de Mação e ao Dr. Vasco Estrela, muito obrigado também pela ajuda, e não podia deixar de fazer referência. Quer isso dizer, realmente, tudo isso é assim feito, portanto, vem da vossa vontade, da vossa, digamos que, generosidade, porque muitas horas passaram, mas também é preciso haver gente por trás e, efetivamente, aqui fica o vosso agradecimento a todas estas gentes. O nosso agradecimento por esta partilha, que é bastante interessante e que talvez ficamos a saber coisas novas ou então retificações relacionadas com estas pequenas coisas da história da participação portuguesa na Primeira Guerra Mundial, e continuamos ligados, e assim que vocês façam algo que esteja relacionado com o tema, o Luz do Jornal será com prazer que partilhará com os seus auditores, portanto, e os seus leitores. Bem-ajas e obrigado a vocês os dois. Muito obrigado. Muito obrigado. E eu vou terminar com uma citação, a citação é de André Frossard: a guerra deixa os sobreviventes apenas com cemitérios para partilhar. Talvez não seja tanto como isso, mas de uma certa maneira é uma verdade, porque realmente para irmos a ver aqueles que partiram temos que ir aos cemitérios, mas também emissões como essa que viemos fazer também permite partilhar. A todos quantos nos seguiram, o nosso obrigado. Damos um encontro daqui para uma semana para uma nova emissão de conversas soltas de Luz do Jornal. Passem muito bem. Até breve. Agradeço a todos. Muito obrigado.